Bom dia, a paz de Cristo para a sua vida. Seja muito bem-vindo a uma nova série de mensagens que estaremos trazendo aqui diariamente. Nós vamos começar a falar sobre a obra de Jesus como um todo. E hoje nós iniciaremos a série de mensagens acerca das parábolas de Jesus. Jesus trazia muitos ensinamentos através de parábolas, principalmente para que aqueles que eram mais íntimos, mais próximos dele, pudessem entender, em detrimento daqueles que estavam ali por curiosidade, para avaliarem ele ou até mesmo para acharem nele algum objeto de acusação. E a primeira parábola é a parábola do grão de mostarda. Ela começa explicando o que é o reino de Deus. Jesus veio nessa terra instituir o reino de Deus, veio colonizar essa terra através do seu reino, invisível e poderoso, que traria transformação e salvação a esse mundo. E essa parábola está lá em Lucas, capítulo de número 13, versículos 18 e 19, onde está escrito o seguinte: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta. E ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Nós precisamos entender os elementos dessa parábola para tirarmos dela o ensinamento que Jesus está trazendo. O primeiro elemento é o próprio grão de mostarda, é a semente. É interessante ele trazer o grão de mostarda porque era a menor das sementes conhecidas na época dele. E o grão de mostarda aí representa a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino, trazida por ele mesmo. A mensagem chega pequena, mas se plantada em boa terra, gera transformação em todos os ambientes. É claro que a semente ali também é o próprio Cristo, porque como está escrito em João, capítulo 1, no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O segundo elemento dessa parábola é o semeador, que representa Deus. É Deus quem gera o crescimento e a expansão do reino. Muitos podem perguntar, se o reino de Deus está em expansão, por que tanta tragédia? Porque não cabe a nós avaliar, não cabe a nós entender, cabe a nós crer. Existe uma canção nos dias de hoje que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós só temos que crer nele e confiar. O terceiro elemento dessa parábola é a horta. E a horta representa o mundo, onde a semente, onde a palavra de Deus, onde o reino de Deus foi plantado. Isso nos traz a lembrança de que nós, como elementos desse reino, como membros do reino de Deus, nós não devemos exercitar o nosso ministério somente na igreja. A nossa obra, a nossa missão não é dentro das quatro paredes da igreja. A nossa missão é no mundo, é na horta, é contribuir com a expansão do reino. Se você é cristão somente na igreja, reavalie sua vida e o seu cristianismo. Você tem que dar frutos, espalhar as sementes por todo lugar onde você estiver. E por fim, o último elemento dessa parábola são as aves do céu, que se abrigam nessa grande árvore que está em crescimento, que é o reino de Deus. E as aves do céu representam eu e você, que achamos abrigo, segurança e propósito de vida nessa árvore, nesse reino. Nós nos encontramos, como diz o salmista no Salmo 84, versículo 4, que diz: o pardal encontrou casa e as andorinhas ninhos para si. E eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Além disso, as aves, elas usam os frutos das árvores para gerar polinização. Elas se alimentam do fruto da árvore e espalham as suas sementes pela horta, pelo campo, polinizando e gerando mais crescimento. Assim é a nossa responsabilidade: espalhar a palavra, espalhar a cultura do reino de Deus, polinizar essa terra com o reino de Deus, a fim de que outras pessoas também se abriguem nesse reino. Que você lembre que, embora haja dificuldades nesse mundo, você está debaixo da proteção de um reino invisível, o reino de Deus, como uma grande árvore que te fornece proteção, segurança, abrigo, frutos e um propósito de vida. Que Deus te abençoe dessa forma. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.